Informação de que a Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira um mandado de busca e apreensão no Distrito Federal contra o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Aliás, ele não gosta de ser chamado de careca do INSS. Gosto sempre de destacar isso aqui. Essa operação, essa ação da Polícia Federal acontece durante uma nova fase da Operação Sem Desconto. A investigação apura um esquema nacional de descontos associativos, supostamente, e aqui com todas as aspas, realizados sem autorização em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Os investigadores apreenderam 3 carros de luxo em um endereço de Brasília, entre eles um Audi R8 V10 e uma BMW M5. A medida foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e, segundo a PF, tem como principal objetivo descapitalizar Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado pelos investigadores como um dos principais operadores do esquema investigado. Além da suspeita de participação nas fraudes envolvendo benefícios previdenciários, o careca do INSS é investigado pelos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, ocultação de patrimônio e dilapidação de bens. Em nota enviada ao Metrópolis, a defesa do lobista afirmou ter comunicado nos autos, em outubro de 2025, a existência de veículos que não haviam sido apreendidos, apesar da ordem judicial. Essa é a resposta dada pela defesa do careca do INSS. Começo contigo, Edu. Mais uma operação e agora mirando principalmente esses bens do Antônio Carlos Camilo Antunes, ele que já foi alvo de várias buscas também da Polícia Federal e que agora tem a apreensão de veículos de luxo em endereços ligados a ele. Então você vê muito bem que fica muito nítido para todo mundo toda a capacidade, de, vamos dizer, não é que é capacidade, mas a gente não tinha noção do montante, até onde iria essa operação. Ainda mais envolvendo o careca do INSS, que ele não gosta de ser chamado de careca do INSS. O ponto central, até quanto mais pessoas envolvidas estarão. Teve essa operação hoje, mas ainda a gente aguarda a parte que envolve a Roberta, Roberta Lux, me fugiu o sobrenome dela, Luxinger, a Roberta Luxinger, que está envolvido com o Lulinha, e este que é o ponto central que acaba aquela tentativa daquele lobby para blindar o governo, a CPI do INSS. Então, obviamente que já é um avanço na operação hoje, a gente tem com essas apreensões, a gente espera que se apresente mais documentos que deixem mais robustas essa acusação e investigação. Porém, a gente aguarda que alcance gente mais poderosa, porque de tudo que está sendo desenvolvido, envolvendo até aquelas empresas que foram sancionadas pelos Estados Unidos, envolvendo o próprio Vitor Shimada, a gente espera que tenham coisas novas, vamos dizer, fatos novos, trazendo à baila mais pessoas vinculadas ao poder, Wellington. Max, mais uma operação, agora mirando bens do Antônio Carlos Camilo Antunes. Chama atenção e nós já mostramos aqui outras vezes, em outras operações envolvendo esse caso, a apreensão de itens de luxo, de também veículos. Mostramos aqui, inclusive na Auriverde, bens, apartamentos, casas também de alto padrão que revelam ainda mais o esquema e essa teia envolvendo os desvios no INSS. Pois Wellington, o que a gente está vendo aqui é a consumação, quando você entra num esquema multimilionário, aí, o esquema que pode chegar aí aos bilhões de reais, a gente não tem a noção exata de quanto foi roubado, quanto foi desviado, é natural. Isso aqui só corrobora o que a Polícia Federal tem investigado, que já tem saído nas investigações. É por isso que se apreende esses carros quando se entende que, olha, ele vai ter que devolver aqui esse valor, então esses bens acabam assegurando uma devolução. Só para título aqui de curiosidade para o pessoal que está nos escutando, um Audi R8 V10, dependendo do modelo, o mais barato hoje é R$650 mil, e o mais caro chega a quase R$2 milhões.
Já a BMW M5, ela está aí com preço no Brasil de R$1 milhão. Então é esse tipo de carros que foram apreendidos. Tem mais um carro que não foi ainda falado qual que é o modelo, mas esses dois aí, eu dei uma olhada aqui, o preço é esse. Então a gente está falando aí de 2 a 3 milhões de reais só em carros de luxo. Era assim que o careca do INSS vivia, lembrando, com em cima das perdas de quem era pensionista, em cima das perdas de aposentados, ou seja, pessoas que trabalharam a vida inteira, pessoas, às vezes, também com uma certa dificuldade, seja por uma questão da pensão ali que recebia, enfim, ele estava tirando de pessoas vulneráveis. E isso tem que nos indignar. A gente não pode se acostumar a ver todos os dias o roubo, né, o desvio, a corrupção e achar isso que é mais uma notícia. Não pode ser mais uma notícia. Pessoas vulneráveis perderam dinheiro para que o careca do INSS tivesse aí carros de luxo à sua disposição. Então, a gente espera que essa investigação avance, porque está difícil dessa investigação avançar. Eu relembro aqui, nós já tivemos um delegado que foi retirado da operação, retirado dessa investigação, não se explicou direito, disse que era uma questão meramente burocrática, que ele tinha que voltar ali para a origem dele, enfim, era o delegado que havia dado a permissão, que tinha trabalhado ali para conseguir a quebra de sigilo, o pedido de quebra de sigilo do Lulinha, né? Esse delegado teria trabalhado nisso. Então, ele, de repente, é retirado da investigação. É claro que qualquer pessoa pensaria, bem, isso daí parece um tipo de punição. E aí depois, logo depois disso, algumas semanas depois, a gente tem a notícia de que por falta de quadros, a PF não vai investigar o Lulinha, não vai conseguir trazer os resultados dessa quebra de sigilo do Lulinha antes das eleições. Caramba, mas que coincidência, né? Que impressionante. O Flávio Bolsonaro já está dando uma ajuda para a PF, falou que não precisa de escolta da Polícia Federal, então acho que o André Rodrigues poderia, se quisesse, colocar aqueles policiais que seriam, né, colocados para a escolta do Flávio Bolsonaro, de repente eles dessem uma força aí nessa operação para ver se a gente consegue avançar, porque é ridículo, isso alimenta aquele sentimento que o brasileiro já tem de impunidade, de que corrupção, quanto maior for a corrupção, menor a chance de punição. É isso que a gente vê muitas das vezes nesses dois casos, né? Tanto do INSS quanto o do Banco Master. A impressão que se dá às vezes olha, esse caso é tão grande, que a gente começa a duvidar se ele vai dar em alguma coisa. A gente espera que não seja assim, a gente espera que esse caso avance, mas é difícil com o atual diretor da Polícia Federal, que parece que sempre favorece o lado da esquerda, sempre favorece o lado, principalmente, do PT e do Lula, Wellington. Muito bem, vamos avançando com nossa pauta por aqui, porque tem informação de que a Polícia Federal afirmou em ofício encaminhado à Câmara dos Deputados hoje que não há, até o momento, confirmação de eventual vazamento ocorrido internamente no caso do áudio revelado pelo Intercept Brasil entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. No documento, a Polícia Federal afirma que adota protocolos para preservar o sigilo das investigações e controlar o acesso aos materiais sob investigação. A corporação, porém, não detalhou quem teve acesso aos arquivos, nem informou registros de auditoria, mecanismos de rastreamento ou procedimentos internos, sob o argumento de que esses dados são protegidos por lei legal e judicial. Segundo a Polícia Federal, a divulgação dessas informações poderia comprometer investigações em andamento e expor procedimentos de segurança da instituição.
Por esse motivo, os dados permanecem sob restrição de acesso. A corporação acrescenta que, se surgirem elementos concretos indicando alguma irregularidade, as medidas administrativas e correcionais cabíveis serão adotadas. Até o momento, no entanto, a PF mantém o entendimento de que não há confirmação de que o vazamento tenha ocorrido dentro da própria instituição. Trata-se daquele áudio que nós, inclusive, discutimos aqui amplamente, divulgado pelo portal Intercept Brasil, em uma conversa entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, naquele momento tratando sobre patrocínio para o filme Dark Horse. Edu, essa questão a polícia agora tira da sua responsabilidade, né? Pelo menos tenta tirar, negando o vazamento interno desse conteúdo, do conteúdo desse áudio que veio a público através da divulgação do portal. Edu, não te ouço. Não temos o áudio do Edu. Acho que agora sim, vamos ver. Agora sim, perfeito. Perdão, Wellington. No primeiro momento, né, essas provas estavam sob sigilo, né, conforme já publicado, até declarado pelo ministro André Mendonça. Aí agora a gente tem essa situação em que se fala, né, que não houve nenhum vazamento por parte da Polícia Federal. Então como é que essas pessoas, por exemplo, do The Intercept tiveram acesso a esses áudios, né? Ou eles obtiveram de forma ilegal por meio de hack, ou eles obtiveram pela Polícia Federal. Não tem outra equação nessa situação, né? Ou uma pessoa vinculada ao Daniel Vorcaro forneceu ao The Intercept com qual finalidade? É difícil acreditar nisso. É difícil acreditar nisso. Até pela resposta da polícia, bem protocolar, é difícil acreditar. Tudo bem, eu dou o benefício da dúvida, vai que eles estejam falando a verdade, mas com o André Rodrigues na chefia da Polícia Federal e tudo o que foi envolvido, né, o que está sendo denunciado recentemente, vendo a esposa do André Rodrigues recebendo vantagem financeira, né, então é difícil você acreditar que não tenha relação com a Polícia Federal diante desse conjunto de fatos que eu mencionei agora, né. Vale lembrar que, por estar sigilo de justiça, qualquer coisa que vazasse seria já um crime envolvendo um processo. Mas agora foi um The Intercept, não foi nenhum veículo da velha imprensa. Então, quem que está falando a verdade nessa situação? É difícil não acreditar, ainda mais com essa resposta bem pro forma, protocolar da Polícia Federal e tendo o André Rodrigues na chefia, é difícil não acreditar que o vazamento foi da Polícia Federal. Mas, né, vai que não seja, eu acho difícil. Porque se não foi a Polícia Federal, quem foi? Alguém cometeu o crime. Esta é a equação. É difícil. Wellington. Max, a Polícia Federal nega, portanto, o vazamento desse áudio, pelo menos por parte da corporação, né? O vazamento interno desse áudio que trouxe umas questões significativas aí para a campanha do Flávio, né? Que naquele momento criou ali um certo atrito envolvendo, inclusive, nomes da direita ali que criticaram a atuação do senador e colocou, inclusive, um áudio que foi para parar em um questionário de pesquisa eleitoral, né? Você tem uma pesquisa que foi suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral porque utilizou o áudio para tentar induzir o entrevistado a responder a favor desse ou daquele candidato, né? Pois é, Wellington, é tudo muito estranho quando se trata de direita, principalmente quando se trata de alguém com o nome Bolsonaro. Quando você tem o sobrenome Bolsonaro, as coisas sempre são mais confusas, as investigações não chegam ao seu termo e não parece haver, por partes nem de ministros do STF, principalmente aqueles que a gente já está mais acostumado de ouvir os nomes, um interesse real em descobrir o que está acontecendo. O que chama atenção é o seguinte: recentemente nós tivemos uma investigação, um inquérito aí que está sendo conduzido pelo próprio Alexandre de Moraes, que revelou quem vazou a informação do contrato de 129 milhões da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master. Então isso daí o Alexandre de Moraes pegou e foi até o final. O Gilmar Mendes também reclamou dos vazamentos que aconteceram em relação ao Lulinha, em relação ao Banco Master, então, em relação ao Dias Toffoli, Resort Itaiaia, enfim,
É impressionante como que quando se trata de ministros do STF, se tiver vazamentos sobre ministros do STF, parece que se move o mundo para descobrir quem foi que vazou, qual foi a origem desse vazamento. Se faz aí forças-tarefas, se em julgamentos o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes falavam do absurdo que eram esses vazamentos, inclusive falando para parlamentares, quase que um tom de ameaça, que aqueles tipos que esses vazamentos eram inaceitáveis, vazamentos seletivos, e era assim que eles tratavam. Agora, eu não vi nem o Alexandre de Moraes, nem o Gilmar Mendes sequer comentar, muito menos ficar indignado, sobre esse vazamento seletivo do áudio de Flávio Bolsonaro com Daniel Alvorcaro. Lembrando que é um áudio que não tem nada a ver com a investigação. Então isso ainda é pior, isso adiciona ainda um problema maior, porque, a princípio, o policial federal que ouvisse esse áudio, que chegasse a isso, ele deveria descartar imediatamente. Por quê? Porque isso não tem a ver com a investigação. Então, é impressionante. Se o vazamento se trata de ministros do STF, se tiver relação, eu garanto a você, Wellington, eles vão descobrir exatamente quem foi o agente da Polícia Federal, como que fez, todas as fases ali do vazamento, está tudo explicadinho, né? Tem lá as conversas entre eles, e tudo isso já está explicado no caso do vazamento das informações de Alexandre de Moraes. Agora, quando se trata de Flávio Bolsonaro, parece que, primeiro, não há interesse real em investigar, não vi ministro aí abrindo inquérito, fazendo relatoria de inquérito para tentar descobrir como que esse vazamento se deu, e aí, óbvio, a PF vai e chega, olha, não tenho nada a ver com isso, a origem do vazamento não foi na Polícia Federal, e dá ali uma resposta protocolar, porque o que eles fizeram foi uma resposta protocolar. Bem, se essa resposta protocolar fosse verdadeira, de que eles têm seus processos, enfim, quase como se fosse impossível, como é que o João Nabas, ali, que era agente da PF, conseguiu vazar para Malu Gaspar a questão do contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Master, né? Então, não é uma resposta satisfatória. De fato, eu entendo quando a Polícia Federal, também tem que ser justo, né? Quando a Polícia Federal diz, olha, a gente não pode ficar divulgando informações internas de investigações. Isso realmente faz um certo sentido, mas deveria ter um empenho maior, o mesmo empenho que tiveram na hora de investigar o vazamento sobre Alexandre de Moraes, deveria ter agora o mesmo empenho na hora de investigar o vazamento sobre um senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, porque foi um vazamento que, primeiro, não tinha nada a ver com o objeto da investigação, com o caso Master, diferente do caso do Alexandre de Moraes, ele tinha tudo a ver com a questão do caso Master. Esse outro vazamento do filme do Bolsonaro, Dark Horse, não tinha nada a ver e, pior, claramente havia ali um objetivo de desgaste eleitoral, um desgaste da candidatura, da campanha de Flávio Bolsonaro. Então, isso tornaria esse vazamento ainda mais grave do que o outro. Mas na hora de tratar, de encontrar a origem, né, desse crime, não há interesse real, Wellington. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.